Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Aqui junto com você, Pastor Gedeon Júnior, e mais uma vez, na terceira grande aula, nosso terceiro grande encontro de introdução a essa obra tão importante que é 1 Samuel. Quando nós olhamos para 1 Samuel e 2 Samuel, não se pode dizer literalmente que o profeta Samuel tenha escrito todos esses dois livros, todas as partes, com todas as vírgulas e todos os pontos. O que nós sabemos é que a tradição histórica traz o nome do grande profeta e juiz Samuel como autor destas duas grandes obras, que na verdade, irmãos, originalmente não eram dois livros separados, era um único livro. E aí em outra aula explicamos porque se tornaram dois livros separados. É bem capaz que a maior parte dos escritos realmente tenham sido feitos por Samuel. Mas se você ler comigo com muita calma, lá em 1 Samuel, capítulo 25, lá está descrita a morte de Samuel. Lá está dito que Samuel faleceu. E eu acho bem improvável que Samuel tenha escrito alguma coisa depois da sua morte. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1, na tradução da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na casa, em sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu para o deserto de Parã. Então veja, uma vez que a morte de Samuel é descrita aqui, ele então não poderia ter escrito o livro inteiro da maneira como se encontra hoje, não é? Agora, cremos perfeitamente que, como uma das funções dos profetas, principalmente na época de Samuel, era agir como historiador, é perfeitamente possível que ele tenha deixado, irmãos, anotações, registros, e estas anotações e esses registros foram incorporados aos livros e que, por sua grande influência, tiveram o seu nome como grande autor. E isso é algo muito normal e não deve nos trazer espanto nenhum. Você se lembra lá na Torá, ou seja, no Pentateuco, os 5 grandes livros de Moisés? Moisés não poderia ter descrito sua morte, nem o que veio depois. É óbvio que não foi só Moisés que escreveu, mas por uma questão de tradição. Você escreve, você tem autorização do líder religioso para escrever, complementando uma obra que o grande historiador, no caso Moisés, e aqui no caso Samuel, literalmente começaram. Eu quero lhe chamar a atenção para alguns textos muito importantes. Deixa eu lhe mostrar uma coisa muito interessante. Abra comigo em 1º livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. 1 Crônicas 29, 29. Há uma referência muito interessante sobre os atos de Davi. E olha o que diz o livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Vamos juntos? Eu estou lendo na versão da revista Almeida, revisada e atualizada, né? Vamos lá. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. A palavra vidente tinha o sentido de profeta, aquele que vê o futuro.
Então aqui você tem algo muito interessante. Algo muito interessante. Aqui vem dizendo que existiam escritos tanto por parte de Samuel, quanto por parte do profeta Natã, como por parte do profeta Gade. Entendeu? Agora, então raciocine comigo, pense direitinho. É perfeitamente possível que Samuel tenha começado os registros de tudo que aqui está, né? Principalmente da vida de Davi, e que tais registros tenham sido complementados por Natã. Pastor Natã? Quem foi Natã? Natã foi aquele profeta que chegou na cara de Davi e contou a história das ovelhinhas, né? Que tinha um indivíduo que tinha um gado muito poderoso, muito grande, e que foi e tomou a única ovelhinha do outro coitado pobre. E Davi, indignado, disse: esse indivíduo tem que morrer. Natã disse: pois é, esse indivíduo é você, que tendo esposas atrás de esposas e concubinas atrás de concubinas, vai e mata simplesmente um general seu para ficar com a única esposa que o pobre coitado tinha. É lógico que eu estou parafraseando, né? E esse é Natã, né? E Gade também. Então, você tem estes profetas que registravam todos esses fatos históricos que vamos estudar a partir de agora, e os registros desses três profetas se juntaram perfeitamente e deram o nome a todos esses registros de 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel. Veja direitinho, por gentileza, 2º Samuel, capítulo 5. Pegue aí, vai. 2º Samuel, capítulo 5, versículo 4. Olha o registro que se tem. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Veja, uma informação como essa não poderia ter sido escrita por Samuel. Por que, pastor? Porque Samuel morre e sua morte é registrada em 1 Samuel, capítulo 25. E em 1 Samuel capítulo 25, Davi ainda não governava. Davi ainda se encontrava fugindo de Saul. E Saul ainda estava vivo. Então veja, mesmo o livro tendo todo o nome de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, a gente vê que Deus, ele se utiliza de vários autores que vão juntando todas as crônicas, os escritos sobre os reis, e se utiliza tanto do profeta Natã quanto do profeta Gade como Samuel, e por uma questão de tradição histórica, por uma questão de respeito, por uma questão de grandiosidade, esses escritos são todos juntados e colocados com um título maior de Samuel. Entendeu? Por quê? Porque Samuel, de todos eles, foi o maior. Foi o maior. Pastor, que interessante, nunca tinha visto esses detalhes. Irmãos, quem escreveu e o autor, vamos ser francos, lá no fundo, nem interessa. Sabe por que não interessa tanto? Por uma razão simples. O autor final é Deus. Quem Deus utiliza ou quem Deus deixa de utilizar, isso é problema dele. Mas há uma pista muito clara de quem tem escrito todos estes 2 livros de Samuel, que no início era um só. Tá? Depois é que dividiram 1 Samuel e 2 Samuel. Há uma pista absolutamente clara. Em 2 Crônicas, capítulo 20, perdão, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Começa com Samuel escrevendo, depois juntam todas as escritas e crônicas de Natã e depois todas as escritas e crônicas de Gade, né? Então, um redator que ninguém sabe juntou os 3 escritos desses 3 grandes profetas, e como no meio dos 3 o maior
era Samuel, ele colocou o nome de todos os escritos como Samuel, sem nenhum problema. Isso não desmerece de maneira alguma nem Natã, nem Gade, porque, vamos ser francos, o grande autor desta palavra maravilhosa é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Agora, um fato importante é o seguinte, algumas referências que existem, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 5, versículo 5, 1 Samuel capítulo 6, versículo 18, que dizem assim, até o dia de hoje, apontam para uma data muito interessante de escrita do livro, que não poderia ser durante o exílio babilônico, como alguns exegetas dizem, né? Porque, por exemplo, quando você pega 1 Samuel, capítulo 5, que fala sobre aquele período em que a arca foi roubada e a arca foi levada pelos filisteus e foi para o tempo de Dagon. E aí, lá no tempo de Dagon, Dagon se quebrou todinho. Em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 5 diz, por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não pisam o limiar em Asdote até o dia de hoje, né? E depois que essa arca foi passando nas terras dos filisteus, irmãos que trouxe, os irmãos vão ver isso, hemorroidas tão horríveis que todos os homens, desde os pequenos aos maiores, gritavam de dor. Lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo de número 18, diz assim, e viram aquilo 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia, né? No mesmo dia. Aí versículo 18 diz assim, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até aldeias campestres, a grande pedra sobre a qual pusera a arca do Senhor até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Selemita. Então isso indica que na época em que Samuel foi escrito, tanto por Samuel, quanto por Gade, quanto por Natã, literalmente ainda não existia o terrível exílio babilônico, né? Talvez quem finalizou todo esse texto tenha finalizado todo esse texto na época de Salomão, né? É uma possibilidade. E aí, ou na pior das hipóteses, alguns dizem que esse texto foi finalizado um pouquinho depois de Salomão, na época da monarquia dividida, mas de maneira alguma pode ser antes do exílio. Pode ser, de maneira alguma podia ser após o exílio, principalmente o exílio babilônico. Então, e o exílio babilônico começa ali em 586, quando tomam, né, Judá, e cremos então que quem organizou esse texto, organizou no máximo até 722 antes de Cristo, no máximo, porque Israel ainda gozava de quê? Gozava de liberdade, tinha a presença de reis, talvez a monarquia dividida, mas ainda não tinha descido para o exílio, nem o assírio, que foi em 722, e nem o babilônico. Então, é muito interessante que todos esses dados tenham sido colhidos em primeiro lugar pelo próprio Samuel, né? Porque o profeta funcionava como historiador também. E esses dados tenham continuado junto com o profeta Natã e com o profeta Gade, né? E que, amando do Senhor Deus, alguém desconhecido, não se sabe, junta todos estes escritos e os coloca com o nome de Samuel, e isso era feito não de qualquer forma.
e será feito com a supervisão de todos aqueles que cuidavam, na época não do templo, mas na época do tabernáculo, que tinham conhecimento dos reis existentes, que tinham conhecimento. Então, era algo perfeitamente, absolutamente visto, revisado, controlado, entendido, para que nenhum defeito ou erro saísse. Ai, pastor, mas se tinha revisão de todos esses, se tinha revisão dos políticos que estavam cuidando, como é que na Bíblia sai que um rei fez o que era mal, outro rei fez o que era bom, um rei fez o que era mal, outro rei fez o que era bom? É porque a Bíblia não foi escrita com intentos políticos e econômicos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem dizia o que ia escrever, o que não ia escrever, era o próprio Deus. Então, olha que fantástico, e Deus não perdoa. Deus escancara, por exemplo, todos os erros de Davi, bem como Deus também escancara todos aqueles momentos em que Davi foi fiel servo a ele. Meu Deus, pastor, qualquer outro escrito político dessa época, falando dos reis, óbvio, dos outros povos, só fala da conquista e de coisas boas. Isso é por isso que a Bíblia é diferente de todos os livros políticos do mesmo tempo. Que você não tem livro político nenhum falando mal do próprio rei, do próprio soberano. Aqui não. Aqui você tem um livro que fala a verdade aberta de absolutamente todos os eventos, porque quem está por trás, organizando todo o texto, é a mão de Deus. Então veja que coisa linda como 1 Samuel e 2 Samuel foram escritos. Foi escritos juntando escritos de Samuel, escritos de Natã, escritos de Gade, por alguém que não conhecemos quem juntou e quem fez, antes do período do exílio babilônico, porque quando se diz aqui, até os dias de hoje, faz referência ao momento histórico em que Israel ainda existia, Israel ainda não tinha caído no domínio, e o conteúdo que aqui está é um conteúdo absolutamente controlado por Deus. Porque, vamos ser francos, quando nós estudarmos cada um dos reis, quando nós estudarmos cada um dos filhos dos reis, o ego de cada um, o erro de cada um, o problema de cada um, a vida incorreta de cada um, você verá que só Deus poderia ter escrito 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Crônicas e 2 Crônicas. 1 Reis e 2 Reis. Porque é escancarada toda a grandiosidade que eles fizeram, mas também é escancarado todo o erro que eles produziram. E nos outros povos, isso não é escrito. Nos outros povos que têm registros dos seus reis na mesma época, só são escritos os feitos maravilhosos desses reis. Miraculosos, nada de erro, nada de erro. Pois é, a Bíblia é a palavra de Deus, nós não temos dúvida disso. E aqui o Senhor registra exatamente tudo o que Ele quer. Porque, vamos ser francos, quem está por trás de todos esses livros é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os registros foram dados por Ele. Os registros foram identificados por Ele. E aquele que juntou todos os registros de Samuel, de Gade e de Natã, e simplesmente foi guiado pelo Espírito Santo para que nada faltasse, porque toda a Escritura, conforme Paulo ensinou a Timóteo, é útil para o nosso ensino, para o nosso crescimento e para a nossa vida espiritual. E aí, gostou da autoria do livro e gostou da data? Né? Maravilhoso como Deus fez, né?
Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu quero deixar para você um grande beijo. Quero agradecer a Deus pela alegria de compartilhar a palavra dele. Quero agradecer a você pela alegria do fato de você estar comigo. Que coisa boa, não é? Quero agradecer a minha pastora presidente Loide Ramos pela confiança e o ministério, pelo grande apoio. Então, um grande beijo. Hoje, quarta-feira, hoje à noite temos estudo bíblico, tá? E hoje, no estudo bíblico, vamos completar o estudo da Escola Bíblica Dominical de domingo de manhã. Sim, sobre o secularismo. Então, traga sua revista da Escola Dominical, hoje à noite para a igreja. Estou te esperando 8 horas e nós vamos aprender muito e muito. E amanhã continuamos toda esta introdução desse grande livro chamado Samuel. Assim, um grande beijo a todos e a paz do Senhor.